Orlando Câmara. Hoje é terça-feira, você já sabe que é dia da nossa coluna X Tudo Caboquinho com o nosso parceiro Orlando Câmara. É um espaço para informação, reflexão sobre sociedade, cultura, sobre cidade, sobre aquilo que repercute, sobre aquilo que as pessoas querem saber. E aí toda terça-feira a gente faz aquela pergunta aqui para o nosso amigo Orlando Câmara. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá, Rafael. Olá, Diene. Sabor de hoje é de pactos. Exatamente, pactos. Na semana que passou, eu conversei com uma pessoa que trabalha na área de saúde pública, que me dizia o seguinte: o setor de traumatologia e ortopedia do Hospital João Lúcio está completamente lotado. A grande maioria das pessoas que se encontra lá é oriunda de acidente de moto. Aí, perto do final de semana, o nosso colega jornalista Alberto Pellegrini falou na Coirmã Difusora exatamente a mesma coisa, que o João Lúcio, na área de traumatologia, estava lotado, e disse o seguinte, que 90% das pessoas que lá estavam tinham sofrido um acidente de moto. E aí é impossível a gente não começar a ligar os pontos. Por exemplo, quando o DPVAT ainda era um dado significativo, em 2018 eles davam conta de cada 10 acidentes com vítima em Manaus, 7 envolviam uma moto. E aí, muito recentemente, eu acho que foi do meio para o final do ano passado, começou a se usar em Manaus os aplicativos de transporte de passageiro por moto, que ainda não existiam, e sobre os quais não há nenhuma lei que regulamente. Só que o cidadão comum já percebe, de manhã cedo, por exemplo, a quantidade muito superior de motos do que a quantidade que se via antes. O próprio distrito acabou de dar notícia da questão da produção recorde de motos. Então, era preciso que alguém juntasse os pontos para chegar à seguinte conclusão: nós estamos usando mais motos para transportar passageiros e isso está causando mais acidentes. Como é que nós podemos agir para poder prevenir o acidente de moto? A legislação é, com certeza, uma forma bem eficaz, porque ela prescreve, inclusive, a questão da fiscalização, do registro e fiscalização. Só que parece que isso não é com ninguém, porque não tem ninguém falando a respeito disso, parece que não tem ninguém pensando a respeito disso, inclusive. Eu me recordo que no ano passado houve um agente de trânsito que tentou fazer uma fiscalização e fez, porque não havia legislação específica, e de repente calaram esse agente de trânsito. E ele estava certo, mas não era da conveniência das pessoas que ele estivesse certo. Assim como essa situação que eu estou falando a vocês, que é evidente, porque a notícia do João Lúcio com certeza circula, porque eu não falei para o Pellegrini, nem ele falou comigo, então é uma notícia que está sendo bastante circulada. Há outros pactos de ignorância de assuntos importantes na cidade. Por exemplo, segurança pública. Muito recentemente, nós vivemos na cidade de Rio Preto da Eva cenas absurdas de violência que a gente dificilmente vê por aqui. Aí a gente vai juntando os pontos, porque tem isso, tem a história das mortes nos campos de futebol, porque se vocês somarem aí, dos 3 meses de notícia, foram pelo menos 3 ou 4 mortes em campos de futebol, extermínio, execução mesmo. Tem esse final de semana com 8 assassinatos de madrugada, de um dia para outro. E tem o avanço do narcotráfico sobre a segurança pública. Para vocês terem uma ideia, havia eventos programados para Rio Preto da Eva na sexta-feira, eventos que envolviam o Ministério Público, que foram cancelados, porque não era seguro, o poder público não conseguia dar ao Ministério Público a segurança necessária para que eles fossem. E aí eu me pergunto, quando é que nós vamos falar a respeito disso publicamente? Porque não é só colocar policial lá de forma ostensiva que vai resolver. Vai resolver agora, imediato, emergencial. Mas há que ter providências de médio e longo prazo. Porque, de alguma forma, o crime organizado, ele tem ditado um pouco a nossa rotina de cidadãos. E o que é pior, os índices de violência na região norte e no Amazonas só aumentam. Os nossos índices de violência, por exemplo, hoje, aqui no Amazonas, são superiores aos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Que normalmente a gente constrói aquela cena da favela carioca, mas os índices aqui, eles estão à frente, por incrível que pareça.
Então, é preciso que haja não esse pacto do silêncio em relação à segurança pública, mas um pacto sociedade, poder público, empresariado, enfim, quem puder colaborar, porque a segurança pública é de interesse de todos. Ignorar o problema não vai resolver. Outro assunto que me parece assim muito evidente também, as pessoas fazem aquela cara de paisagem, porque não é com ninguém, é o trânsito de Manaus. Gente, não tem mais hora para o trânsito ser insuportável. Aí virou aquela desculpa. Não, é porque tem muito carro para pouca rua. Sim, isso é desculpa e ninguém faz nada? Porque eu não vejo planos que anunciem, por exemplo, mais direitas livres, ruas em sentido único numa certa hora, melhoria do serviço de transporte coletivo urbano que diminui o uso de carro, mudança dos horários das repartições públicas na abertura e no encerramento para desafogar, de repente, o trânsito no horário de rush. Ninguém fala nada. Parece que a simples desculpa de que tem muito carro para pouca rua já é suficiente que isenta a autoridade que é responsável de fazer alguma coisa. A mesma coisa da segurança pública. Tem aquela desculpa, não, mas é extermínio de traficante, é o povo que mexe com tráfico. Como se não sobrasse bala perdida para cidadão. Como se isso não colocasse a cidade num clima de terror e nos tirasse o direito do ir e vir livremente. Nós temos que desviar das áreas do tráfico. Agora, onde é que são as áreas do tráfico? São os bairros de Manaus. Então, eu queria lembrar as pessoas de que aquilo que é ruim e que a gente faz de conta que não existe, só piora. E é uma série de questões a esse respeito. O sabor de hoje é de pactos, porque é importante quebrar esse pacto de silêncio em relação à questão do transporte por moto, em relação à questão da segurança pública no Amazonas, que é gravíssima, em relação ao trânsito de Manaus e a muitas outras coisas que a gente vê, não precisa nem, às vezes não sai nem como notícia, mas quem está no dia a dia vê isso. #pensa. É preciso falar dos problemas para se construir soluções coletivas. Rafael e Jenny, era isso para hoje. Para vocês, uma ótima semana. Bom dia. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Cidadania. A Prefeitura promoveu um mutirão do Cadastro Único na Escola Municipal Elvira Borges, no bairro Compensa 2. Cerca de 300 famílias realizaram um cadastro para inclusão em programas sociais. Renda. Atenção, a Feira Itinerante de Economia Solidária e Criativa da Ponta Negra será temporariamente transferida no mês de junho. Os empreendedores irão atender à demanda nos festivais promovidos no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e no Centro